Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Temos analisado nas últimas semanas o capítulo 9 do livro de Josué, que traz a relação complicada entre os filhos de Israel e os gibeonitas. Se você ainda não tem conhecimento, a história basicamente conta que, depois que os filhos de Israel conquistaram as cidades de Jericó e Ai, os gibeonitas, que eram um povo habitante da mesma região, temeram e enviaram homens para fazer um acordo de paz com o povo de Israel. Só que eles fingiram ser moradores de uma terra muito distante, inclusive usando roupas velhas e pães embolorados e vinho estragado para provar que havia sido realmente uma muito longa viagem. Ao conseguir aliança com Israel, apenas 3 dias depois, Josué descobriu que era tudo mentira e que, na verdade, os gibeonitas eram ali de perto. Não podendo cancelar a aliança, os filhos de Israel se comprometem a preservar a vida dos gibeonitas, mas os colocariam na posição de servos, rachadores de lenha e tiradores de água. Os versos finais do capítulo 9 nos ensinam que nem sempre um acordo beneficia, mas é melhor do que uma guerra. Josué capítulo 9, versículo 24 e 25 nos diz: Então responderam a Josué: É que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. É evidente que o que os gibeonitas fizeram foi um erro ao enganar Israel. Não devemos agir com engano com ninguém, mas estes versos nos apontam a razão da atitude dos gibeonitas: o medo. Quando eles ouviram falar que Israel deveria destruir todos os moradores das cidades, embora não tivessem certeza de que era verdade, o medo os fez criar estratégias para garantir a sua própria sobrevivência. É preciso entender, embora não haja justificativa, que eventualmente, numa situação de medo, de desespero, as pessoas façam uso de atitudes inadequadas. E os gibeonitas agiram errado, mas tiveram aqui uma postura minimamente digna ao expressarem: estamos na tua mão, trate-nos segundo o que te for bom. Isso nos lembra a atitude relatada por Yeshua numa parábola, a parábola do filho pródigo, onde o filho agiu errado, gastou tudo de maneira dissoluta, mas depois volta para a casa do pai e diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, verso 21. No caso dos gibeonitas, eles de fato seriam tratados como servos, mas no caso da parábola, o filho foi acolhido com festa pelo pai. Embora, em ambas as situações, o mais relevante a ser aprendido por nós é a postura humilde que eles tiveram. Voltando ao texto de Josué, os versos finais nos dizem assim, versículo 26 e 27. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. O que aprendemos aqui? Bem, os gibeonitas temiam ser dizimados por Israel, e por outro lado, Israel havia recém saído de 2 guerras. Os gibeonitas seriam mais uma guerra a enfrentar, então seria melhor um acordo, ainda que com a sensação de ter sido inicialmente enganado. No fim das contas, o acordo evitou uma guerra, evitou que os soldados de Israel eventualmente pudessem ser mortos na guerra, evitou a morte de todos os gibeonitas, e era melhor para eles trabalharem servindo a Israel do que morrerem todos. Em nossa vida, muitas vezes ocorre exatamente o mesmo. Há situações em que um acordo é o melhor caminho do que todo o estresse causado porque não abrimos mão de algum ponto. Aprenda que eventualmente ceder em algum ponto vai te livrar do peso de guerras infinitas, seja na justiça dos homens, seja dentro de casa, seja no trabalho,
Um acordo ruim será sempre melhor do que uma boa guerra. Que Hashem nos permita de sempre tomarmos decisões sábias. Assim, não desperdiçaremos o nosso tempo e será mais fácil de, todos os dias, encontrarmos na nossa agenda ao menos 5 minutos com o Criador. Shalom.